Olá, meus amigos. Este é mais um momento do nosso projeto, cujo nome é Comunhão no Lar. São esses momentos pequenos, breves, em que nós saímos da luta diária, elevamos os nossos pensamentos e pedimos a Deus que nos ajude a refletir e, refletindo, possamos digerir melhor a doutrina espírita, que é luz, que é amor e que é caridade. Hoje eu tive vontade de falar um pouco sobre a prática do Evangelho no lar. Muitas vezes nas nossas casas as pessoas chegam pedindo auxílio, pedindo consolo, são encaminhadas para grupos de desobsessão, são estimuladas a assistir palestras e tomar passe, e são também aconselhadas a implantar nos seus lares a prática do Evangelho no lar. Muitas vezes, quando fazemos isso, muitas pessoas têm a impressão que essa é uma prática apenas espírita, que essa é uma prática que talvez em algum centro alguém tenha começado a fazer e então está sendo recomendada. Mas nós vamos lembrar que essa prática maravilhosa, que muda totalmente a esfera da nossa casa, é uma prática que foi pela primeira vez realizada na casa de Pedro, em Cafarnaum, pelo próprio Jesus. É lindo saber disso. Nós vamos recorrer ao livro chamado Jesus no Lar, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. O mesmo espírito do livro 50 anos depois, que à época se chamava Quinéio Lúcius. É Neio Lúcio que vem encarnação após encarnação, melhorando, trabalhando a sua evolução, e que depois encontra Chico Xavier encarnado, ele e sua família tendo uma convivência extremamente consoladora, extremamente cristã. Eu imagino a riqueza dessa convivência. Pois o livro Jesus no Lar nos traz várias mensagens, todas elas mostrando o mesmo cenário. A casa de Pedro em Cafarnaum. À noite, aqueles amigos, aqueles seguidores mais próximos de Jesus se reuniam na casa de Pedro. Jesus deixava que aquelas conversas mais mundanas, aquelas conversas que nós todos temos quando encontramos amigos, se continuassem por um tempo, se realizassem por um tempo. Após esse tempo, Jesus os chamava sempre para elevar os seus sentimentos, e daí, em cada mensagem, nós vamos ter reflexões profundas, reflexões maravilhosas que nos ajudam, quem sabe, a construir em nós o verdadeiro espírita. Eu vou me ater aqui à leitura justamente de número 1, aqui chamada de O Culto Cristão no Lar. Nós sabemos que o Espiritismo não tem cultos, então nós preferimos chamar de a prática do Evangelho no Lar. Eu vou dar uma lida na mensagem e depois vou comentar. A mensagem é bastante grande,
Eu não vou lê-la toda. Eu vou ler algumas partes dela para que vocês entendam. Vou lembrar que a mensagem de número 2, chamada A Escola das Almas, é praticamente uma continuação da de número 1. Mas a de número 1 é muito, muito interessante, porque nos fala justamente do começo dessa prática iluminadora de nossos lares. Diz assim: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Aqui eu vou interromper só para lembrar que quando é dito aqui que Jesus tomou os sagrados escritos, é claro que não estamos falando do Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo vivido naquele momento. Quem sabe Levi, Mateus, quem sabe já começasse a fazer os seus registros. Mas quando nós falamos aqui que Jesus toma os sagrados escritos, estamos falando dos velhos profetas e do Deuteronômio. Jesus então pega esses escritos e, tentando elevar a conversa, começa: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu: Mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador, intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. E aí Jesus continua e pergunta sobre o que faz o carpinteiro, sobre o que faz o oleiro, tendo mais ou menos o mesmo tipo de resposta. Em seguida, Jesus, na sua luz, acrescenta: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria e aí ele vai continuando, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. E aí Jesus continua falando sobre a grandeza da primeira escola da alma, que é o lar, sobre o cuidado que precisamos diariamente ter ao diferenciar o que deve ou não ser vivido no lar, o cuidado que devemos ter com a atmosfera espiritual de nossa casa, com o que estamos passando para os nossos filhos. Depois de uma grande explicação, Jesus diz: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. E aí Jesus vai dizendo da excelsitude do lar, da bondade de Deus, de que o Evangelho precisa ser trazido às nossas casas, e ficam todos, é claro, maravilhados, emocionados. Por fim, nós vamos ver aqui:
Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos. E como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Agora nós vamos ver a beleza dessa mensagem. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu, na terra, o primeiro culto cristão no lar. Convido a vocês a lerem esse livro que é muito especial. Convido a vocês a refletirem sobre isso. Cada uma dessas mensagens nos traz mais base para construirmos um lar realmente cristão, e nós vamos lembrar da necessidade do evangelho no lar. Muitas vezes uma pessoa se sente só porque faz o evangelho sozinha em sua casa, vamos lembrar sempre, sozinha como encarnada. Há sempre inúmeros desencarnados e que, conforme nós vamos colocando essa prática na nossa rotina, há espíritos, inclusive, que vêm trazidos por outros para se melhorar através da atmosfera que é criada. Então, muitas vezes, as pessoas da nossa família não querem participar. Ou moramos sozinhos, ou moramos com algumas pessoas que não querem participar. Não vamos violar a consciência de ninguém. Essas pessoas estão naturalmente em outras procuras, essas pessoas ainda não estão maduras para essa prática, mas nós vamos lembrar que basta um só coração para que o lar se ilumine. Na nossa história, na história do Novo Testamento, nós temos inúmeros exemplos sobre isso. Lívia, a querida Lívia, trabalhou sozinha por muitos e muitos anos para que depois Públio Lentulus fizesse o seu despertamento. Abigail abriu inúmeras possibilidades para Saulo, ainda tomado de brutalidades, de preconceitos. Abigail, aquele coração apaixonado, irmã de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Abigail, na sua abnegação a Jesus, foi sozinha, trabalhando com a sua honestidade, com o seu jeito cristão de viver, foi trabalhando e abrindo o espírito para aquele Saulo tão violento, tão preconceituoso, que vai sendo preparado para um dia encontrar às portas de Damasco Jesus, a luz que se fez presente em toda a sua encarnação, que o fez se tornar o grande apóstolo, aquele grande exemplo que nos mostrou que encarnados é possível largar o homem velho e se construir como homem novo. A base foi o amor de Lívia. Nós vemos muitas vezes, então, corações que se sentem sós. Não tenhamos essa ilusão. Nós nunca estamos sós, e no momento em que começamos a nos trabalhar evangelicamente, uma série de espíritos amigos, espíritos de luz, se aproximam de nós.
basta um só coração para que o nosso lar se ilumine. E por que a necessidade de iluminarmos o nosso lar? Nós sabemos que o nosso lar é a primeira escola da pessoa. É a primeira escola dos espíritos reencarnantes. Quando nós recebemos um bebê na nossa casa, nós vamos lembrar sempre que apenas foi feito por nós o corpo físico, que apenas foi gerado por nós, com todas as bênçãos divinas, o corpo físico, mas que o espírito vem do mundo espiritual, escolhido para nós, para que possamos, ele e nós, evoluirmos muito mais. Porque quando nós temos sob a nossa responsabilidade um ser encarnado, um ser reencarnado, nós vamos melhorando paulatinamente o nosso orgulho, o nosso egoísmo, vamos aprender o que é abnegação, o que é dedicação. Então, o lar é esse primeiro momento, a responsabilidade do lar na formação da personalidade desse espírito, que até os 7 anos, até os 8, está formando uma nova personalidade sob o benefício do esquecimento do passado. Essa responsabilidade é nossa. É nesse momento, facilitado por aquele bebê que normalmente, que encanta a todos, que é doce, que nos traz alegria diária, aproveitar esse momento até a idade de 7, 8 anos para preencher esse espírito de bondade, de habilidades que talvez ainda não tenha trabalhado em encarnações anteriores. O lar é a primeira escola moral de toda criatura ao reencarnar. A necessidade enorme é de que entendamos o tamanho desse trabalho, o tamanho dessa responsabilidade. É no lar que nós vamos inundar essa criança, esse espírito reencarnante, de amor, de valores nobres, de exemplos. Exemplos que são fundamentais. Um certo autor, falando sobre a educação de crianças nos lares, há muito tempo, nos lembrou que cada pensamento, cada ato, cada sentimento vivido ali naquele pequeno grupo de pessoas vai causando uma impressão profunda nesse espírito que voltou agora à Terra. Lembra também o autor que essa impressão repetida regularmente vai se solidificando nesse espírito, vai fazendo parte desse espírito. Por isso, o cuidado do que vamos vivenciar com esse ser reencarnado que está nesses primeiros anos profundamente aberto, profundamente receptivo à atmosfera do lar. Vamos lembrar, todo esse dia a dia traz experiências ao ser reencarnante que são impressas no seu espírito e que vão determinar grandemente
se ele vai conseguir ou não cumprir o seu planejamento reencarnatório, que é sempre um planejamento que visa a evolução do ser. Todos que, quando reencarnamos, vamos vindo para a Terra com esse planejamento, que é sempre um planejamento para o bem. É sempre um planejamento que possa nos garantir chegarmos ao próximo túmulo melhor do que chegamos ao último berço. Se é assim, entendemos agora a necessidade enorme das impressões que serão impressas no espírito que recebemos, seja uma criança que vem pela forma biológica ou uma criança que vem de forma adotiva, isso não tem a menor importância. Os laços grandes, os laços fortes, são laços espirituais e não sanguíneos, e nós vamos então entendendo que precisamos acender a luz no nosso lar. Não a luz física, não a preocupação única com um lar físico confortável, mas a preocupação maior com a luz espiritual, com uma atmosfera espiritual que precisa ser sadia, que precisa ser amorosa. Quando eu falei desse texto, em que o autor fala sobre essas impressões que são trazidas ao espírito no dia a dia, eu de propósito não disse o nome do autor. O nome do autor, que fala tão bem sobre isso, é Hippolyte Léon Denisard, aos 24 anos, quando ainda não era espírita. Esse artigo está num plano que ele endereça à Câmara de Paris pela melhoria da educação pública. Então, o nosso querido, que depois, 30 anos depois, adotaria o nome de Allan Kardec, nome de uma antiga encarnação dele, aos 24 anos já tinha essa preocupação como grande humanista, como grande pedagogo. Vamos sempre lembrar as impressões que diariamente são impressas nesses espíritos que estão no momento sob a nossa responsabilidade. Vamos ter essa ideia de que o nosso lar é algo muito sagrado e que precisamos, sim, acender essa luz espiritual, colocando no nosso roteiro semanal a prática do Evangelho no lar. Bendita doutrina espírita, que nos abre tantas janelas na nossa ignorância antiga. Bendita doutrina espírita, que nos ajuda agora a entender o tamanho, a profundidade do papel que temos no nosso lar, na nossa casa, seja ela uma casa grande, onde a ostentação viva, seja ela um pequeno casebre, todas elas são nascedouros de habilidades, de qualidades, de luz para os seres que reencarnam nesses ambientes. Vamos lembrar disso diariamente, vamos olhar a nossa casa, as pessoas com as quais convivemos com um outro olhar muito mais profundo, porque sabemos que estamos em missão evangélica também
ou talvez mais ainda nas nossas casas, nos nossos lares. As palestras que ouvimos ou que damos, os passes que recebemos ou que proporcionamos, tudo isso é um trabalho para iniciar dentro de cada um de nós o trabalho mais especial de evolução, de sublimação dos nossos sentimentos para que possamos ser as cartas vivas do Cristo, para que possamos trabalhar e diminuir paulatinamente a incoerência entre o que falamos, entre o que nos emociona e o nosso dia a dia. Que possamos todos nós, aos poucos, ir acendendo a luz que precisa brilhar no nosso lar. Basta um só coração, basta apenas um coração para começar esse trabalho de iluminação que vai crescendo e que vai proporcionando desde o primeiro momento uma outra atmosfera no nosso lar. Quando eu acendo essa luzinha, apenas eu em minha casa, eu atraio inúmeros desencarnados que estão interessados no bem do nosso núcleo familiar. E eu estou acendendo, muitas vezes sem ter consciência, uma luz que vai crescer e que não vai mais parar de crescer e que vai acompanhar esse grupo familiar por muito mais tempo do que nós imaginamos. Não é a primeira vez que estamos juntos a esses espíritos, não vai ser também a última. Trabalhemos conscientemente nesse trabalho que só traz o que Jesus também traz: luz, felicidade e harmonia. Muito obrigada.